Olá pessoal, bom dia. Bom dia pessoal. Mais um bate-papo ao vivo neste sábado de muita chuva aqui na madrugada e na manhã em Fortaleza. Bem-vindo ao Orlando, ao Rogério Genari. Aos que forem ingressando, seria bom para a gente ter uma ideia da localidade. Qual o estado aqui do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Minas e vai por aí. Bom dia a todos. Espero que a imagem e o som estejam chegando ok. Bom dia, Orlando, do Rio Grande do Norte. Imagino que seja de alguma região produtora de caju, talvez, de Apudi, Severiano Melo, ou mais lá para próximo de Natal. Ao Jefferson. Bom dia, pessoal. O assunto do nosso bate-papo de hoje é sobre o oídio do cajueiro. Né? E o oídio do cajueiro atualmente é considerada a doença de maior importância do ponto de vista de danos econômicos à cajucultura brasileira. Mas quem trabalha muito tempo na cajucultura sabe que nem sempre foi assim. Até o início dos anos 2000, o oídio era considerada o que nós chamamos de uma doença secundária. O que é isso? É uma doença sem muita importância para o cajueiro do ponto de vista econômico. Então, até o início dos anos 2000, não havia muita preocupação na recomendação de medidas para o seu controle. Né? Mas o que é o oídio? Quais são os seus sintomas? Quais são os prejuízos, né, que ele causa e como controlá-lo? E, para falar desse assunto, hoje eu tenho a satisfação de convidar um agrônomo que tem uma larga experiência no assunto, não é? Que já está conosco aqui, que é o Marlon Valentim. Né? Bom dia, Marlon. Bem-vindo, bem-vindo e obrigado por estar aqui nesta manhã de sábado para nos ajudar a levar conhecimento de qualidade aos nossos cajucultores. E se tratando do oídio, fazer com que o oídio fique o mais distante possível dos pomares. Bom dia, Marlon. Bom dia, obrigado pelo convite, Vitor. Bom, pessoal, rapidamente, o Marlon, ele é agrônomo com mestrado e doutorado em produção vegetal pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. Possui uma larga experiência na área de doenças de plantas em algumas espécies frutíferas, como, por exemplo, o maracujá, o mamão, a pinha, a temoia, cafeeiro. O cara é fera. Mas ele não vai falar sobre isso, ele vai falar hoje aqui sobre caju, sobre cajueiro, né? E ele é pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical, a quem eu já agradeço aqui por essa parceria. Essa é uma parceria do Instituto Caju Brasil, a Embrapa Agroindústria Tropical e blog da Cajucultura. Né? Marlon, vamos começar aqui assim, de um nível bem elementar. O que é o oídio do cajueiro? O que é esse terror dos pomares de cajueiro nesse nosso imenso Nordeste? Primeiramente, bom dia a todos. Tá? Obrigado pelo acompanhamento aí da live. Tá? Nós estamos aqui para poder tirar dúvidas, para poder conversar. É mais um bate-papo sobre a cajucultura, sobre o problema fitossanitário da cajucultura e, principalmente, o oídio. Tá? Como o Vitor já falou, eu sou fitopatologista, trabalho na Embrapa, na área de doenças de planta,
tá? E atualmente a gente vem trabalhando diretamente com um cajueiro, principalmente, tá? Um oídio. Nós trabalhamos com outras doenças também, mas o oídio, como hoje em dia ele é a doença mais importante da cultura, então, assim, nossas pesquisas estão focadas principalmente para o oídio. Respondendo à pergunta do Vitor, tá? Para a gente começar a introduzir, para falar o que é o oídio é uma doença, tá? O próprio nome diz que ele é causado por um fungo e hoje é a doença mais importante do cajueiro. Veja bem, o cajueiro, há tempos atrás, já tiveram outras doenças que eram realmente do cajueiro. Mas depois que o oídio chegou, o oídio é o principal problema. E como é o principal problema, nós precisamos estar trabalhando, precisamos estar fazendo pesquisa sobre o oídio do cajueiro para a gente poder tentar diminuir os danos que o oídio vem causando. Eu acho que a maioria dos cajucultores tem verificado isso, tem observado isso nas suas áreas, né? Que a doença ela chegou para ficar. É uma doença que ela não vai embora mais. E se ela não vai embora mais, tá? O agricultor ele vai precisar tomar algumas medidas de cuidado para poder tentar produzir alguma coisa. Mas o que é exatamente o oídio? O oídio é um fungo. E esse fungo é um fungo que ele gosta, não só, vamos falar assim, só do cajueiro. Esse fungo ele gosta de várias culturas, tá? Mas dependendo da cultura são espécies diferentes. Essa espécie do cajueiro não é exatamente só infecta o cajueiro, tem outras espécies também de plantas comerciais que essa doença também ela infecta. Mas o oídio o quê? É uma doença, tá? Que ela está distribuída em várias áreas de plantios comercial do Nordeste e do Brasil, tá? Principalmente na região Nordeste, aonde tem cajueiro, a gente vê a presença do oídio. Para vocês terem ideia, esse fungo, eu já encontrei esse fungo, ou a doença, propriamente dita, em áreas que nem havia doença. Em áreas que nem plantio comercial de cajueiro tem. Então, assim, para vocês terem ideia, eu já achei um indígena dentro do Rio de Janeiro, numa planta crescendo numa calçada. Aí vocês vão falar assim, mas que essa doença tá aí. Realmente é uma doença que se espalhou e nós precisamos realmente tomar cuidado com essa doença. Tá? Ok. Então, assim, voltando à frente, hoje é a principal doença do cajueiro. Ele precisa se preocupar com a doença, sim, lógico. Tá? O comercial tem que se preocupar. Mas o oídio, principalmente, é a que o agricultor tem que tomar mais cuidado com ela. Ok. Marlon, agora, o agente causal, vamos dizer assim, o fungo que ataca o cajueiro, ele ataca outras espécies, como você mencionou. Mas nós sabemos que existem várias espécies de fungo relacionadas ao oídio, né, que atacam. A minha pergunta é a seguinte, e para ficar bem claro para quem está nos assistindo nesse bate-papo, existem várias espécies de oídio, de fungo, não é isso mesmo? Então, sim. Isso significa que o controle que você faz para uma determinada espécie pode ser que não sirva para uma outra espécie, né? Apesar de também ser oídio, não é isso? Provavelmente, mas geralmente as estratégias de controle para todos os oídos, de uma forma geral, acaba seguindo um direcionamento. Mas só para contextualizar, tá? Como você falou logo no início, o cajueiro apresentava o oídio antigamente, no início dos anos 90, né? Era uma doença considerada como secundária. Tá? Então, a partir de 2007, 2008, essa doença ela começou a aparecer e começou a despertar para nós da Embrapa
tá? Que estava acontecendo alguma coisa diferente. Nós trabalhamos muito em para saber se era a mesma doença que ocorria normalmente, quais eram as espécies de oídio que ocorria. Então, para você ter a ideia, hoje, tá, são duas espécies diferentes de oídio. O oídio antigo, que era considerado secundário, é uma espécie. Ok. Hoje em dia é outra espécie. Então, quer dizer, o que a gente tem que ficar espécie Marlon, como é que se reconhece a doença no campo? Porque nós sabemos, é um fungo, como já foi amplamente mencionado, né? E nós sabemos que existem outras doenças fúngicas que atacam também o cajueiro. Antracnose, por exemplo. É possível confundir o oídio com antracnose no campo? Como é que o cajucultor faz para distinguir? Como é que ele reconhece essa doença no pomar? Vitor, ótima pergunta, tá? E eu tenho verificado isso, que o pessoal tem realmente confundido, tá? Então, assim, deixa eu contextualizar para vocês. Vamos fazer uma comparação em relação às duas doenças, Okay. tá? Pro oídio e antracnose. Ambas as doenças gostam de brotações novas, tá? Ambas as doenças atacam folhas. Ambas as doenças atacam inflorescência, a panícula, tá? Ambas as doenças atacam tanto a castanha quanto o pedúnculo. Então, como é que a gente vai distinguir? No meu Instagram, tem uma foto bem didática, comparando dois sintomas, um relacionado à antracnose e outro relacionado ao oídio em pedúnculo. Tá? Esse aí é o principal gargalo que o pessoal tem realmente dificuldade em determinar qual a doença que está causando aquilo ali. Veja bem, a antracnose, tanto em folha, quanto em panícula, tá? Quanto em pedúnculo, quanto em castanha, ela apresenta uma coloração escura. Uma coloração deprimida, principalmente na folha, por exemplo, a folha ela fica com aspecto inchado, tá? São manchas escuras na folha, distribuída toda a superfície da folha, tá? E no caso da castanha, por exemplo, quando você tem uma castanha atacada por antracnose, essa lesão é escura, é uma lesão profunda. No caso, tá? Na castanha, por exemplo, essa lesão ela não fica uma lesão profunda, ela fica uma lesão de coloração parda, ela é totalmente diferente da coloração ocasionada pela antracnose. Sim, mais superficial. Exatamente, mais superficial. E quando você vê no pedúnculo, essas fotos que eu tenho aí no Instagram, isso é bem nítido. Um pedúnculo atacado pela antracnose, o sintoma fica escuro, fica negro. Rachado, sim, ele racha como oídio. Mas veja que a coloração do ataque do oídio, ele é uma coloração mais clara, parda, acinzentada. Então, ele é completamente diferente. Então, isso aí são os fatores assim, que o agricultor ele precisa saber para poder identificar o que está ocasionando a doença no seu pomar. Agora, uma coisa que é muito importante, assim, para quem não sabe, tá? Interessante é pedir auxílio a órgãos de extensão, até colegas, vizinhos que têm propriedade, que conhecem a doença, a nós da Embrapa, se precisar, pode entrar em contato com nós da Embrapa, pode enviar fotos, pode ligar, nós temos o saque da Embrapa que poderia atender aos produtores, tá? A gente sempre faz isso. É o pessoal da Emater. Pessoal da Emater, tá? Os próprios consultores, né, autônomos. Isso que o Marlon falou é muito importante. Ele mencionou que no Instagram dele, depois nós vamos dar o endereço do seu Instagram,
para que as pessoas que estão nos assistindo possam ver essas imagens que você mencionou, eu também recomendo, no final do ano passado, nós fizemos um vídeo sobre oídio do cajueiro no canal da Caju Cultura no YouTube, com o Dr. Marlon, né? E esse vídeo ele está muito didático, mostrando com imagens, tudo isso que o Dr. Marlon está falando aqui. Então, para quem quiser ver em maiores detalhes, acesse o canal da Caju Cultura no YouTube, que tem um vídeo específico sobre o oídio. Agora, Marlon, um outro ponto é o seguinte: nós falamos já aqui o que é o oídio, como é que se faz para reconhecer a doença. Agora, em termos de quais são as condições assim, que favorecem a ocorrência do oídio, né? Por exemplo, na maioria das regiões produtoras, dos principais estados produtores, agora nós estamos num período de chuvoso, né? Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte. Eu pergunto, existem essas condições prevalecem ou não? Ou elas contribuem para o surgimento dessa doença ou não? Vitor, só complementando o que você falou sobre os vídeos do vídeo, né? Tá? Inclusive, tem alguma matéria que foi feita também no Globo Rural, tá? Vocês podem acompanhar. E esse, talvez, o próximo mês deve sair também uma prosa rural da Embrapa, tá? Que vocês podem também estar acompanhando a prosa rural da Embrapa, e a gente vai tratar especificamente desse assunto. Bem, Vitor, falando o que são as condições favoráveis, tá, à ocorrência do oídio. A gente são 3 pilares que a gente tem que ver por que a doença ocorre. Primeiro, precisa ter hospedeiro, ou seja, precisa ter o cajueiro. Tá? O cajueiro ele precisa estar no momento certo para que ocorra a doença. Então, qual é o momento certo que ocorra a doença? Tá? Como eu falei inicialmente, o fungo ele gosta de brotações novas. Então, quais são as brotações novas do cajueiro que o fungo mais vai gostar? Tá? Principalmente as panículas. Uhum. E quer dizer, por que as panículas? A panícula não tem tecido novo, tecido tem muita água nele, fácil para penetrar, para causar infecção. Outra situação que precisa ocorrer são condições climáticas favoráveis. Tá? Quais são as condições climáticas favoráveis? Veja bem, na região Nordeste, geralmente quando nesse período chuvoso, o cajueiro ele logo começa a emitir essas brotações. Então, esse é o momento ideal. Mas, assim, qual temperatura é favorável à infecção do fungo? Qual umidade favorável à infecção do fungo? Veja bem, né? Existe toda aquela história que o pessoal que já fez agronomia, e é isso que eu estou falando aqui, o oídio é um fungo que gosta de ambiente seco, ok? Tá? Isso é um fato. Mas esse oídio do cajueiro, ele gosta de umidade relativa desde 0 até 100%. Uhum. Tem algo mais úmido, tá? Mas a sua agressividade maior é quando o ambiente está relativamente com umidade em torno de 70%, 60%, 70%. Qual a temperatura mais favorável do oídio? Tá? Nós temos já estudos feitos em laboratório, nós temos acompanhamento de campo. O oídio, a temperatura média que o oídio realmente gosta é em torno de 23 e 24 graus centígrados. Mas nós temos observado também temperaturas mais baixas, tá? Essa condição pode ser. Tá? E complementando o último parâmetro, isso ocorre, não precisa ter o fungo. Se tiver o fungo, nada disso vai ocorrer. Então, esses 3 parâmetros têm que estar muito bem casados. Então, a gente precisa ter o fungo, precisa ter as fases fenológicas da planta. O que é uma fase fenológica da planta? As rotações que a planta está emitindo, e nós precisamos para que... Ok. Chegando algumas perguntas aqui, Marlon.
Bom, eu acho que essa pergunta aqui do Orlando, de certo modo, você já respondeu. Esse oídio ataca outras fruteiras? Acho que você já mais ou menos respondeu essa pergunta, não é isso? Sim. E uma outra, essa pergunta aqui é do Tertulino. O Tertulino pergunta se existe alguma evidência de que o fungo que ataca os cajueiros foram introduzidos com castanhas vindas da África. Essa variação do fungo é a mesma que existe no Nordeste? Veja bem, vamos responder cada pergunta, tá, separadamente. Então, esse fungo, como eu falei, ele já foi verificado em algumas espécies, tá? Inclusive, um aluno nosso agora já detectou a mesma espécie que antigamente chamava de Oídio anacardium, aí depois passou a se chamar de pseudoídio anacardium, tá? E agora o fungo ele tem um que é estranho, se chama Erysificus. Então, esse fungo infecta tá? Citrus, por exemplo. Marlon, eu acho que o áudio não. Acho que o seu áudio ele não está muito legal. Acho que nós estamos alguém estão reclamando sobre o som está cortando. Alô, tá escutando? Sim, agora sim. Tá? Vou chegar mais perto. Ok. Tá? Ok? Tudo bem. Ok. Então, assim, existe algumas fruteiras que esse fungo ele ataca também. A manga, por exemplo, tá? Que a manga também é pseudoídio anacardium, tá? Então já foi descoberto que é Erysificus quercícola também, tá? E é o mesmo fungo também da África. Uhum. Respondendo a pergunta do Tertulino. Veja bem, Tertulino, nós não temos nenhuma indicação que esse oídio foi introduzido através de castanhas. Deixa eu colocar o meu ponto de vista, tá? Esse fungo, ele gosta de hospedeiro vivo. Então, ele é assim, quando a gente tira, pra você ter ideia, quando a gente tira esse fungo da planta, tá? Que a gente coleta folha, coleta inflorescência, quando a gente leva para o laboratório para fazer algum estudo, tá? Em torno de 6 a 8 horas, o fungo já começa a perder sua viabilidade. Uhum. Okay? Veja bem, você imagina um container saindo da África, tá? Com várias castanhas, que a gente sabe que a doença ela infecta a castanha também. É muito provável que esse período que chega da África até aqui, tá? Esse fungo ele já perdeu a viabilidade. E para ele chegar e ser introduzido, ele precisa encontrar todas as condições favoráveis para se estabelecer. Então, não é muito simples. E outra situação que a gente tem observado. O áudio está ficando bom? Eu acho que, pelo menos, não reclamaram mais, né? Não reclamaram mais, né? E outra situação. A castanha, quando vem, ela vem uma castanha madura, né? Uma castanha já no ponto de colheita. E o que a gente tem observado? Nessas castanhas, mesmo que se tenha o sintoma da doença, o que a gente observa é que o fungo ele já não sobrevive mais sobre aquela superfície. Uhum. Ele fica totalmente desidratado ali. Então, assim, no meu ponto de vista, tá? Não vejo assim, uma probabilidade que esse fungo seja introduzido na via castanha. Inclusive, nós temos um trabalho que nós publicamos, tá? Relacionado à castanha, que a gente viu que a castanha com 50 vídeos, ela não tem a sua viabilidade afetada e esse oído ele não é transmitido da castanha para a planta. Ok? Ok. Agora, Marlon, em termos de danos e prejuízos, você já mencionou que o fungo
ele prefere brotações novas, né? Quais são os danos e prejuízos que a doença causa? A gente sabe que um setor que reclama bastante é o pessoal do caju de mesa, mas que já dá mais ou menos uma ideia da resposta dessa pergunta. Mas, assim, quais são os danos e prejuízos que ela causa, de uma maneira geral, na produção, na produtividade da planta? Tá, nós temos duas considerações. Tá? Primeiro, falar sobre o dano que o oídio pode causar e o dano que o oídio pode causar em maturez. Tá? Nós temos estudos aqui que... Marlon, o áudio ainda está cortando um pouco. Talvez chegar mais próximo do microfone. Tá, só... Ok. Tá bom o som? Oi? Eu acho que melhorou um pouco, né? Alguém reclamou? Tem tipo um chiado. Mas vamos continuar. Tá? Eu estou escutando bem. Oi? Já estou te escutando bem. Tá, né? Escutando bem. Ok. Tá, então vamos continuar. Então, assim, pode causar até 80% de queda de flor em dano em maturez. Quando você chega em castanha, tá? Ele afeta principalmente o tamanho da castanha. Ele afetando o tamanho da castanha, qual o dano que ele vai causar? Diminuição de peso. Uhum. Tá? Isso deve ser considerado. E quando o dano ocorre no caju para a mesa, aí que a situação fica mais crítica. Você pode ter um dano de 100%. Então, assim, um caju rachado é um caju que não vai ter características comerciais ideais. Marlon, só uma pergunta. Você tem algum microfone ligado aí, não? Não, tem não. Nem fone de ouvido, né? Porque está dando uma microfonia. Né? Não tem ligado aqui. Nada. Ok. Eu estou escutando essa microfonia também. Tá vendo uma microfonia. Interessante. Será que tem alguém com... Não, aqui não. Eu estou escutando aqui também, sabe? Aham. Ó. Talvez baixe o seu som um pouquinho, para ver se... Vou baixar um pouco. Tá ok. Mas está continuando do mesmo jeito, né? Estou sentindo que está, mas tudo bem. Então, assim, o dano maior é no caju de mesa, para pedúnculo. Um caju rachado, ele fica imprestável para comercialização. Agora, ele serve para a indústria, serve. Só que o tamanho dele é pequeno, tá? Ele diminui muito. É um caju que fica com característica seca. Agora, a coisa interessante, quando o caju é atacado pelo oídio, tá? A concentração de açúcar nele é muito grande. É maior do que um caju normal. Ok. Tem outras perguntas que estão chegando aqui, mas eu acredito que você mais para frente vai responder. Como toda doença, né, ou praga que ocorre numa cultura, principalmente numa cultura perene, a questão do monitoramento ela é super importante. Né? No caso do oídio, como é que é feito esse monitoramento e qual o nível de importância que ele tem no caso do oídio especificamente? Pois falei inicialmente, tá? O oídio ele é um fungo, desculpa, a doença, tá? Ela ocorre geralmente porque o fungo gosta muito de brotação de flor. Então, qual é a principal fase da cultura que vai ocorrer o ataque? Geralmente na emissão das panículas. Então, quando a gente tem aquela inflorescência nova, ainda
estão fechados, essa é a fase ideal para começar a produção. Então, é a fase que, a partir desse ponto, é que o agricultor está fazendo. Está dando muita interferência mesmo. Tá. Alô? Alô? Oi? Eu acredito que tem algum microfone ligado. Eu estou achando também. Tá? Mas, de qualquer forma, a fase de brotação nova das panículas, que é a fase que o produtor ele precisa fazer o monitoramento. Tá? A partir disso aí, é o ponto que o produtor vai falar assim, você está começando a correr ou não? Começou a causar infecção? Será que eu já vou precisar entrar com medidas de controle? Então, é nessa fase que o produtor tem que ficar ligado. Inclusive essa prosa rural que nós fizemos agora na Embrapa, que ainda vai sair, é exatamente para poder coincidir com a época de finalização das chuvas, a época que o caju vai começar a emitir plantações novas, e que o produtor precisa ficar alerta qual o momento ideal para ele começar a controlar a doença. Então, produtor, eu sempre falo assim que pomar de cajueiro, não só cajueiro, como qualquer outra cultura, tá? O produtor ele precisa estar dentro do pomar, ele precisa estar sempre dentro do seu pomar, o produtor precisa estar sempre monitorando a sua área para saber qual tipo de doença que está ocorrendo. O produtor ele precisa conhecer exatamente a doença para saber qual a estratégia correta para entrar com controle. Tá? Então, assim, o monitoramento ele é muito importante nessa etapa da cultura. A etapa que está tendo as relações novas. Eu costumo até brincar o seguinte, que a questão do monitoramento tem que ser no nível tal que quando o cajucultor, quando o agrônomo, o técnico, passar de manhã cedo fazendo monitoramento dentro do pomar, as plantas cumprimente o técnico, dando inclusive bom dia. Porque realmente é essencial. Às vezes um bom monitoramento faz com que o produtor, o cajucultor, no caso, ele economize bastante com relação à aplicação de produtos químicos para a sua lavoura. Né? Não, com certeza. Nós estamos para desenvolver, tá, vamos chamar assim, na verdade seria uma metodologia para a gente determinar qual o índice de doença que seria necessário para o produtor começar a controlar a doença. Então, essa etapa da pesquisa ela vai começar ainda e nós vamos determinar o nível de amostragem, qual é o índice de doença que o produtor poderia falar assim, então, com esse índice de doença ele vai fazer um cálculo e a partir desse índice de doença ele vai falar, tá na hora de eu controlar a doença ou não. Tá? Isso aí para dar uma certa flexibilidade para o produtor, para não ficar o tempo todo tendo que sempre estar controlando e gastando mais dinheiro com controle. Tá? Ok, Marlon, dá um alô aqui para o pessoal de Ribeira do Pombal, na Bahia, que nesse momento está nos assistindo e está mandando também um alô aí para você. Não é? Ribeira do Pombal, que também é uma região que planta bastante caju. Agora, nós experimentos lá, tem um trabalho publicado junto com o pessoal lá. Tá? Um abraço para vocês aí. Bom, tem outra questão, Marlon, com relação à estratégia de controle. Né? Assim, a gente sabe que as estratégias de controle variam de doença para doença. No caso específico do oídio, qual a estratégia recomendada hoje? Né? Qual a melhor estratégia de controle para o oídio? Pois é, o que a gente tem preconizado, tá? A gente sempre está agindo de modo preventivo,
Então, assim, a gente tem que sempre estar antecipando a chegada da doença para poder diminuir os danos e o estrago que essa doença vai causar. Então, assim, uma das coisas de uso imediato que a gente recomenda é o controle químico, é o uso de molécula que tem características que pode ser utilizada para o controle da doença, que tem eficiência, tá? Que o agricultor pode comprar nas lojas do ramo, que pode fazer a sua aplicação. Então, assim, a gente recomenda que são as pulverizações que devem ser feitas com fungicidas à base de enxofre. Tá? Então, assim, apenas esses fungicidas à base de enxofre que estão registrados para o cajueiro. Então, se vocês entrarem no Agrofit, tá? No Agrofit tem fungicidas que já estão registrados, são recomendados para o cajueiro. Eu posso até falar o nome deles aqui para vocês. Tem o Cumulus, que todo mundo conhece, que chama Cumulus DF, que é um fungicida à base de enxofre, 80% de enxofre. Nós temos Defend, tá? Uhum. Esse Defend também é à base de enxofre. Nós temos um chamado Microtiol Dispress, tá? Que é a base de enxofre também. E nós temos um outro fungicida chamado Timorex, que ele é a base de óleo essencial. Tá? Mas o que nós recomendamos pontualmente são fungicidas à base de enxofre. Ele tem que ser utilizado preventivamente, porque senão ele não tem efeito. Ok. Bom, nós vimos que existe um cardápio bem extenso de produtos que podem ser recomendados. Tem uma pergunta aqui que veio do Francisco Eduardo. O leite de vaca cru controla o oídio, já que nós estamos falando em estratégia de controle? Então, essa pergunta aqui, se o leite de vaca cru controla o oídio. Bem, Eduardo, respondendo a sua pergunta, tá? Existem trabalhos científicos que mostram que o leite de vaca cru ele tem efeito sobre o oídio. Mas quais oídios? Tá? Nenhuma pesquisa científica foi feita para o oídio do cajueiro. Nós, da Embrapa, não desenvolvemos nenhuma pesquisa baseada no uso do leite para o controle do oídio. Então, esses dados científicos são feitos em cima de hortaliças, tá? Geralmente pepino, outras culturas. O leite de vaca cru ele se mostrou eficiente nesses casos, mas uma questão a ser verificada, será que economicamente ele é viável? Tá? Será que ele teria efeito para o caju? Você pega uma área de hortaliça ou uma área bem menor, ele vai gastar muito menos. Agora, você imagina quantos hectares de cajueiro para ser aplicado com leite cru? Então, assim, nós não temos dados científicos para mostrar que o leite cru ele tem efeito sobre o oído do cajueiro. Tá? Nós não fizemos nenhum experimento para poder comprovar isso. Marlon, ainda dentro dessa questão, o Rogério Genari ele faz a seguinte pergunta: qual o resultado dos fungicidas sistêmicos, mesmo que não estejam recomendados para a cultura? Pois isso é uma boa pergunta, tá? Nós temos resultados de pesquisas, tá, que mostram que o fungicida sistêmico ele é eficiente para o controle do oídio. Mas só um detalhe, infelizmente ainda nós não podemos recomendar porque não tem nada registrado. Mas veja bem a situação, tá? O enxofre, ele tem efeito protetor. O enxofre ele tem efeito sobre o fungo. O enxofre ele não tem efeito curativo. O que é o efeito curativo? O enxofre ele não tem capacidade de penetrar na planta e curar aquela infecção que já ocorreu. Uhum. É diferente do sistêmico. O fungicida sistêmico ele pode penetrar na planta e pode curar aquela infecção que já ocorreu. Inclusive, ele serve também de até um efeito protetor contra o fungo. Tá? Então, assim, nós já testamos
nós temos até trabalho publicado na Embrapa, em fase experimental, tá? Inclusive, nós estamos trabalhando junto com o pessoal da Minor Crop, que seria a extensão de uso de fungicidas, tá? E nós já fizemos uma solicitação para ver se poderia ser incluído algum fungicida sistêmico na grade de controle do boídeo. Inclusive, se vocês entrarem no Agrofit, tá? Que é o órgão oficial do Ministério da Agricultura, para antracnose, existe 3 a 4 produtos de efeito sistêmico e de efeito mesostêmico para o controle da antracnose. Ou seja, se para antracnose já foi liberado, eu creio que não vai demorar muito para algum tipo de fungicida ser liberado para o oídio, que é o principal do dia. Então, está produtos liberados para Ok. Tem uma outra pergunta aqui ainda, dentro desse tema, é uma pergunta do Lucas. Qual seria o período de proteção dos produtos à base de enxofre? Além disso, qual seria o intervalo de aplicação preventiva recomendado? Ok. O enxofre ele é um produto que praticamente inócuo à saúde. Tá? Para vocês terem ideia, na África, tá? Quando essa doença começou a afetar os pomares da África, o que se foi recomendado, inclusive com instruções normativas do governo federal, tá? Principalmente da Tanzânia, por exemplo, é só utilizar enxofre em pó, enxofre alimentar, esse enxofre amarelinho que tem no mercado. Então, a quantidade de enxofre foi muito grande para controle do oídio e foi eficiente. Tá? No caso desses produtos, o enxofre é praticamente inócuo. Tem alguns produtos, por exemplo, que tem um dia de período de carência, tá? Tem produto desse recomendado aqui que ele é sem restrições. Então, assim, você pode aplicar e no outro dia está colhendo, então não tem problema nenhum. Não vai fazer mal para a saúde. Tem uma outra pergunta. Só responder, Vitor, eu esqueci no intervalo de sim, a questão do intervalo. Intervalo de aplicação. Bem, o que a gente tem que observar? Tá? As pesquisas mostraram que esse fungo é muito agressivo. O que mostra essa agressividade do fungo? Tá? O que é isso? O fungo ele demora 5 a 7 dias, tá? Para começar a apresentar o sintoma. Então, ele é muito rápido. Quando ele causou infecção, daí a 5 a 7 dias, ele já está apresentando o sintoma. O que é? O produtor ele já está vendo aquele sintoma na planta, aquele sintoma de crescimento do oídio que parece uma cinza crescendo sobre a planta, sobre a folha, sobre a inflorescência. Então, ele é muito rápido. O que a gente tem recomendado para ser utilizado? Que as pulverizações sejam preventivas, que seja aplicada de 7 a 15 dias, de preferencialmente 7 dias, exatamente por causa dessa agressividade do fungo. Aí você vai perguntar, mas com 15 dias pode ser aplicado? Vai depender da época do ano, vai depender da agressividade do fungo, vai depender das condições climáticas, tá? Vai depender da forma que o agricultor ele fez as pulverizações. Será que ele pulverizou bem? Será que ele protegeu bem as panículas? E o órgão principal a ser protegido são as panículas. Então, assim, às vezes a gente vê reclamação que o enxofre não está segurando, mas será que o produtor ele fez a aplicação certa? Será que ele entrou no certo? Será que ele deixou a doença evoluir para depois entrar com controle? O efeito protetor desses produtos, ele não tem característica de curar a doença pelo corpo. Então, tem que ficar pode ser feito no intervalo de 7 em 7 dias. Ok. Uma outra questão que normalmente também é feita por exemplo, eu tenho áreas vizinhas, pomares vizinhos de cajueiro. Então, eu tenho um produtor aqui que faz o controle preventivo, mas o seu vizinho não faz. Como é que é essa questão? Como é que fica essa questão? Pois é uma questão até complicada, tá? Então, veja bem, isso não acontece só para o oídio, só para o cajueiro,
Tá? Geralmente, você tem vários tipos de culturas, vários pomares, várias áreas de cultivo de hortaliças, que você tem alguém que controla e você tem alguém que não controla. O que é preciso no controle de doença de planta é você abaixar o potencial de inóculo, você abaixar o inóculo. Você está vendo, tá vendo que você tem um vizinho que não controla e você tem outro vizinho que controla. Bem, eu estou controlando, a minha área tá bem controlada, direitinho, mas o vizinho não faz nada. O potencial de inóculo do vizinho vai tá muito alto. E esse fungo, no caso do oídio, ele é facilmente disseminado pelo vento. Então, qualquer corrente de vento está disseminando esse fungo. Tá? Então, se alguém não controlou do outro lado, você tem o fungo que está viável, você tem o fungo produzindo em quantidade massal, em muita quantidade, vamos chamar assim a semente do fungo, que ele vai estar disseminando para todas as áreas. Então, se todo mundo puder entrar com controle naquela região, tá? Você vai diminuir muito o potencial de inóculo e o dano que o oídio vai causar é bem melhor se todos tomarem o referido cuidado. Ok. Tem uma pergunta aqui que eu acho que não é de fácil resposta, é uma pergunta do George Ailton. O George, ele fala o seguinte, Marlon. Comercializamos caju de mesa há anos, porém a safra 2019, a qualidade e a demanda foi muito ruim em todas as áreas que abrangemos. Qual a expectativa dos especialistas para a safra 2020? Eu acredito que a pergunta do Jorge é em cima de expectativa em relação à ocorrência do oídio, né? Bem, como eu falei inicialmente, né? O oídio está presente. Difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro, tá? Se o oídio vai atacar mais, se vai atacar menos. Uma coisa é certo, tá? O oídio ele vai estar presente. Então, o que o agricultor ele precisa fazer? Tá? Ele precisa estar acompanhando para saber o que realmente precisa ser feito. Então, tudo bem que a safra do ano passado foi uma safra ruim, que o oídio atacou muito, tá? Isso a gente já tinha sabido disso, que tinha acontecido, mas é muito difícil a gente prever o que pode acontecer na safra futura. Tá? Uma coisa é que o produtor ele precisa estar diretamente ligado dentro do seu pomar, sempre monitorando, sempre buscando alternativas de controle, tá? Sempre procurando alguém que possa ajudar, alguém que possa indicar alguma coisa, fazer a coisa certa para tentar diminuir os prejuízos. Eu imagino que, se a gente conseguir liberar alguma molécula dessa, que tenha efeito sistêmico também, que poderia ser utilizado dentro da estratégia de manejo, tá? Eu acho que o produtor ele vai ter assim, um resultado, de repente, melhor na sua safra. Ok. Marlon, tem uma outra pergunta aqui do Targino. O Targino fala o seguinte: o Timorex Gold ele é registrado no Ministério da Agricultura para o controle da antracnose e também do oídio. Considerando que a partir de maio teremos as duas doenças ocorrendo, o que você acha do uso deste produto? Bom dia, Targino. Um abraço aí. Bem, o Vitor, o Targino entrou em contato comigo essa semana, tá? Nós chegamos a conversar alguma coisa, inclusive ele até elaborou uma planilha muito bem feita sobre registrado para passar para o pessoal da extensão rural, tá? Assim, esse produto, tá? Ele tem recomendação para antracnose e para oídio, tá? A antracnose, ela vai começar, umas áreas que já tem plantação nova, a antracnose com certeza já está começando. Assim que terminar as chuvas, a antracnose ela tem uma ligação muito forte com um regime de chuva, mas se terminar a chuva, a umidade ainda é muito alta, tá? A antracnose ela vai ocorrer, mas o oídio, nessa etapa, se ele começar a ocorrer, tá? Possivelmente esse produto pode ser que tenha alguma proteção,
mas eu não trabalhei com esse produto, com esse Timorex, tá? Eu, assim, dados científicos dele, para saber se ele vai ter um efeito muito bom, eu não sei. Se for só antracnose, eu sugiro que utilize os produtos que têm registro para antracnose. E se for só oídio, tá? Utilize também fungicida à base de enxofre. Ok. Agora, agradecer aqui ao Chaves, que está desejando saúde para o Dr. Vitor e Dr. Marlon. Isso é uma coisa que o Brasil inteiro está precisando nesse momento, né, Chaves? Obrigado. Mas vem uma pergunta aqui que nós já estamos nos encaminhando para o final, infelizmente. Esse é um assunto super importante que demanda muitas questões. Várias pessoas já fizeram essa pergunta aqui. Existe clone de cajueiro resistente ao oídio? Tá, excelente pergunta. Tá? Nós temos clones que têm resistência ao oídio, sim. Tá? Principalmente um clone que está sendo muito difundido, tá? Que está sendo muito plantado, tá? E é um excelente clone desenvolvido na Embrapa, chamado de BRS-226. Ele é um clone que tem resistência ao oídio. Não significa que o oídio não vai aparecer nele. Ele vai, mas muito menos agressividade do que acontece em outros clones. Então, assim, é até uma estratégia interessante utilizar esse clone, tá? Junto com a utilização, por exemplo, de enxofre. Tá? Então, assim, o produtor ele vai gastar muito menos enxofre, as suas aplicações vão poder ser muito mais espaçadas em função da resistência que esse clone apresenta ao oídio. Então, é uma excelente alternativa. Ok. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu acredito que, de certo modo, você já tenha respondido. Né? Se os fungicidas, mas se você quiser detalhar mais um pouco, os fungicidas são os únicos meios de controle? Pois é, eu acabei de responder uma pergunta agora sobre a resistência, né? Então, assim, temos esse clone que pode ser utilizado, tá? E, assim, a princípio, tá? Os fungicidas são o principal meio de controle da doença. Assim, em termos de controle biológico? Não, nós não temos nada de controle biológico, tá? Uma coisa que o produtor poderia fazer é tentar diminuir a fonte de inóculo, ou seja, tentar eliminar brotações internas da planta que tem presença de oídio remanescente, que o oídio está sobrevivendo dentro daquela planta. Inclusive, estudos da África mostram que o oídio ele tem uma sobrevivência de uma safra para outra, em brotações novas no interior da planta. Isso são potenciais fontes de inóculo. Nós temos um projeto na Embrapa agora que foi aprovado, que nós vamos desenvolver. Nós vamos tentar atuar sobre diferentes fases fenológicas da planta para tentar diminuir o potencial do inóculo da doença, ou seja, não tentar interferir no inóculo remanescente da doença, vamos tentar interferir quando a planta tem apenas folhas novas, vamos tentar interferir no manejo já utilizado propriamente dito. Exatamente para a gente poder dar uma segurada nesse inóculo remanescente, nesse potencial de inóculo que existe dentro do próprio plantio. Que aí alguém vai perguntar, como é que o oídio sobrevive, de onde que o oídio vem? Ele tem os hospedeiros alternativos, que pode chegar para o cajueiro, mas o oídio ele tem a sua própria sobrevivência em cajueiro comum, nesses plantios velhos, nessas árvores gigantes, e no próprio cajueiro anão, que sobrevive dentro de brotações novas da planta. Então, assim, nós vamos tentar agir nessas fases da planta para ver se a gente consegue diminuir esse potencial de nó. Ok. Tem uma observação aqui do Lindenberg Mesquita, que a tabela que você se referiu, que foi preparada pelo Targino, e por ele também, você, que deveriam disponibilizar. Desde já eu coloco aqui o grupo de WhatsApp do Instituto Caju Brasil à disposição para a disponibilização dessa tabela, e também nós podemos divulgar no
no próprio blog da Cajucultura. Tem uma pergunta aqui, Marlon, do Tertulino. Você falou sobre quais os clones mais suscetíveis ao oídio. Aliás, o 226 é resistente. E, no caso, quais são os mais suscetíveis ao oídio? Nós temos dois clones que são bem suscetíveis ao oídio. Tá? Nós temos o BRS 189 e nós temos o Embrapa 51. Então, veja bem, não significa que ele é suscetível, que ele não pode ser cultivado. Uhum. Ele pode ser cultivado, sim. Inclusive, são clones excelentes para ser utilizado. Mas se nós temos as outras alternativas de manejo da doença, nós temos o fungicida, então o produtor ele pode, com certeza, cultivar esses clones utilizando o manejo recomendado. Já fizemos experimento com o Embrapa 51, já fizemos experimento com 189. Tá? Aplicações de fungicidas no momento certo, tá? Na dose certa, na frequência certa, na quantidade certa, no monitoramento da doença, essas plantas elas vão produzir perfeitamente, sem problema nenhum de oídio. Ok. Assim, em termos de áreas, quais são as áreas mais suscetíveis? Se nós considerarmos 3 principais polos produtores, Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte, qual desses, onde o oídio ele ocorre com maior incidência? Você tem ideia disso, não? Tem. Inclusive, nós vamos fazer um estudo em cima disso, tá? Em cima dessas características das regiões, tá? Nós vamos tentar traçar um paralelo muito bem definido sobre os fatores climáticos e a ocorrência do oídio. O que nós temos percebido, tá? Que o oídio ele é importante em todas essas 3 regiões que você colocou. Em todas as áreas que tem caju, o oídio é importante, desde região litorânea, região dos sertões de altitude, sertão de baixa altitude, mas nós temos percebido alguns detalhes que em regiões que tenham noites mais frias, que tenham situações de ventos com maior intensidade, tá? Essas áreas são mais problemáticas, ok? Nós já estamos encaminhando para o final. Antes de passar a palavra para os seus agradecimentos, daqui a mais 1 minuto nós estamos saindo do ar. Informar que esse bate-papo, ele daqui a mais uma meia hora estará disponível no canal da Cajucultura no YouTube. E que no próximo sábado nós teremos aqui um bate-papo com o agrônomo Eduardo Banzeiro. O Eduardo Banzeiro é do Piauí e é produtor, cajucultor e também processa cajuína. Então, no próximo sábado, às 11 horas, nós teremos o Eduardo Banzeiro falando do caju à cajuína. Marlon, os nossos agradecimentos, agradecer a você, agradecer a Embrapa, a Agroindústria Tropical, por essa parceria com o Instituto Caju Brasil e com o blog da Cajucultura. Tá, eu que agradeço o convite, tá? Agradeço a todos aí que tenham assistido a live, tá? Espero que eu tenha passado alguma informação, mas nós estamos na Embrapa disponíveis para qualquer informação, pode entrar por telefone, por e-mail, tá? Estamos à disposição sempre para poder ajudar o cajucultor. Ok, pessoal. Então, um bom final de semana a todos. Saúde, bastante saúde para todos nós. Né? Aproveitem bastante o sábado e aguardamos vocês no próximo sábado, às 11 horas. O assunto é do caju à cajuína. Até a próxima. Um abraço para todos. Bom final de semana.